Nós estamos hoje aqui no dia 10 de dezembro para assinalar conjuntamente o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional dos Direitos dos Animais. Sabemos que os direitos humanos já são reconhecidos. Os direitos dos animais tardam em ser reconhecidos. Todavia, o facto de esses direitos não serem reconhecidos em termos legais não quer dizer que eles não existam em termos éticos e em termos morais. O que nós queremos precisamente assinalar hoje é que não podemos esquecer os humanos em detrimento dos não humanos, nem os não humanos em detrimento dos humanos. A coincidência destas duas datas mostra a profunda união que há entre todos os seres vivos e a profunda importância que tem para todos os seres vivos também a mãe natureza, da qual todos nós igualmente dependemos. É nesse sentido que o PAN decidiu assinalar hoje este dia com várias concentrações, esta aqui em Lisboa, outras que estão a ter lugar no Porto, em Coimbra e no Funchal. Nós não somos tantos como quantos gostaríamos de ser, mas é importante que, mesmo que sejamos aparentemente poucos, nós mostremos aos outros que ficam em casa que há sempre alguém que não fica na zona de conforto, que sai do quente do lar e vem para a rua protestar e defender causas justas e ser a voz daqueles que não têm voz. Sejam os humanos, sejam os animais, seja o mundo natural que não tem, tal como os animais, modo de se organizar para se defender. Nos locais onde trabalhamos, onde estudamos, é fundamental que, quando a comunicação social não faz o seu serviço, seja a sociedade civil a assegurar formas de transmitir mensagens que defendem precisamente causas justas e que são silenciadas, porque são precisamente as causas mais justas aquelas que são mais silenciadas. Isso dá-nos um sinal claro do tipo de sociedade com falta de ética onde nós atualmente vivemos, porque é uma sociedade onde as decisões fundamentais, quer no que respeita à natureza, quer no que respeita aos homens, quer no que respeita aos animais, são tomadas tendo em conta os interesses dos mais poderosos, os interesses daqueles que vivem apenas para a rentabilização, para o lucro económico ou financeiro, e esses poderes políticos e económicos que estão por detrás dos poderes políticos estão neste momento a amordaçar a comunicação social e a fazer com que o que chega às nossas casas, por via da televisão, dos jornais, da rádio, seja completamente filtrado e só se diga o que interessa à manutenção deste atual estado de coisas, à manutenção do atual sistema. É por isso que nós todos temos que ser uma alternativa e todos nós convertermos-nos numa alternativa à própria comunicação social que verdadeiramente não existe, no sentido profundo do termo. Uma comunicação social que apenas reproduz o que interessa que se saiba e que efetivamente oculta, silencia tudo o que acontece e que aponta num sentido diferente, tudo o que aponta no sentido de construir um mundo novo, bom para todos, sejam humanos, sejam não humanos, que é a nossa grande mensagem, a nossa grande tarefa. Portanto, é fundamental que nós assumamos como tarefa própria, individual, nós sermos alternativa a esta situação, também no que diz respeito à passagem da mensagem. Isso é muito importante. É fundamental que nós nos unamos, sobretudo neste momento atual que nós vivemos, que é um momento de crise, é um momento de ruptura, é um momento em que se verifica que o antigo paradigma que tem estruturado a nossa civilização e que nos levou a considerar os animais por um lado, os homens por outro, a natureza por outro, pura e simplesmente não funciona. Ou então funciona mal. Funciona com os resultados trágicos, que são aqueles que estão cada vez mais presentes diante de nós, que são a iminência de um colapso ecológico ou social de proporções inigualáveis e inimagináveis. Os relatórios científicos são claros a esse respeito. Ainda recentemente prolongou-se o protocolo de Kyoto até 2020, mas é um protocolo destinado a não ter qualquer impacto, porque os países mais poluentes, aqueles que emitem mais gases com efeito de estufa, pura e simplesmente não assinam o protocolo. E aqueles que assinaram o protocolo representam apenas 15% da totalidade dos países que produzem emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, se nós não mudarmos rapidamente, os relatórios científicos são claros. Nós temos 10 a 15 anos até o planeta se tornar cada vez mais num inferno, e onde a própria possibilidade da manutenção de uma existência humana digna desse nome sobre este planeta Terra será posta seriamente em causa. E para esse estado de coisas nós sabemos que contribui o atual modelo de crescimento económico, que é um modelo voltado para a rentabilidade, para o lucro económico e financeiro, para a dilapidação dos recursos naturais, como se eles fossem infinitos, sabendo nós que eles são finitos. É um modelo de crescimento económico ao serviço dos poderosos, ao serviço das nações mais ricas, ao serviço das nações do Norte, que cada vez mais criam um fosso entre o Norte e o Sul, entre aqueles que têm muito e aqueles que não têm absolutamente nada ou quase nada.
e é um paradigma de crescimento económico também que vitima os animais. Porque, se formos a ver bem, para além daquele sofrimento que é mais evidente, que é o sofrimento dos animais de companhia, abandonados, maltratados nos canis, nos gatis municipais, abatidos, que é o sofrimento dos animais no entretenimento, nos circos, nas touradas, há um imenso sofrimento invisível aos nossos olhos, que é o dos animais nas unidades de pecuária intensiva, os animais que estão na cadeia alimentar, para que nós possamos ter a sua carne, seja o peixe, seja a carne, nos nossos pratos. E sabemos que isso não só vitima milhões de vidas animais constantemente, todos os anos, a cada instante, mas também que isso dá cabo dos recursos naturais, dá cabo da água potável, dá cabo dos solos, dá cabo das florestas. E é um péssimo negócio, dá cabo da própria energia do trabalho humano que é investida para produzir carne, quando os cereais, as leguminosas que nós usamos para dar de comer aos animais que estão nesses autênticos campos de concentração, e é importante que se diga isto, que são autênticos campos de concentração, apesar de recentemente na Alemanha isto ter causado um grande escândalo, porque houve uma campanha que precisamente comparava a situação dos animais nas unidades de pecuária intensiva aos campos de concentração nazis, e essa campanha foi produzida, foi proibida. Mas isso é um sinal de facto tocou num ponto, numa ferida aberta da nossa consciência. É que nós no fundo, na Alemanha proibiu-se essa campanha porque se sabe que no fundo, se formos a ver bem, a situação é idêntica. E aliás é histórico que os nazis se inspiraram na construção dos campos de extermínio, naquilo que era praticado já nos Estados Unidos, no que respeita à acumulação dos animais nas unidades de pecuária intensiva para abate. Portanto, é importante tomar consciência de tudo isto e é importante tomarmos consciência que, de facto, é fundamental, como foi dito agora pela Manuela e por todos os outros que falaram antes, pela Inês e pelos outros, que as nossas consciências mudem e que nós contribuamos para a nossa própria mudança e para a mudança dos outros mais próximos. Mas também é importante que nós pensemos que têm que ser aprovadas leis e que essas leis têm que refletir uma mudança de paradigma. É fundamental haver leis que proíbam e punam, criminalizem, como a Inês disse, os imensos maus-tratos a que os animais são sujeitos. É importante que existam leis que defendam realmente a natureza e o meio ambiente. Mas não tenhamos ilusões. Isso nunca vai existir, isso nunca vai ser realmente aplicado enquanto houver um modelo dominante de crescimento económico e um modelo dominante de organização social que seja voltada para o lucro económico ou financeiro. Porque enquanto se colocar o lucro, a rentabilidade, acima de tudo, enquanto não se reconhecer o valor intrínseco dos animais, dos seres vivos, da natureza, obviamente que poderemos lutar por leis, por alteração das leis, elas poderão até ser aprovadas, mas nunca serão realmente implementadas. Nós temos que pensar as coisas em termos globais, temos que ir à raiz, ver qual é o problema. É isso que o PAN procura fazer. O PAN procura pensar a causa animal, a causa ambiental, a causa humana, numa perspectiva global, numa perspectiva de uma necessidade de uma mudança de paradigma mental, ético e civilizacional, onde as questões sociais, económicas e políticas são centrais. É por isso que nós somos um partido político e que não somos mais uma associação ao lado de muitas outras. E dizendo isto, as associações fizeram e continuarão a fazer um enorme trabalho, um imenso trabalho, e bem hajam todas elas. Mas é importante que haja em Portugal e em todo o mundo uma voz política que seja precisamente a voz dos interesses comuns às várias associações, aos vários novos movimentos que começam a emergir da sociedade civil e que exigem, para além da extensão da consideração ética dos humanos aos não humanos, que é o próprio movimento que vem dos direitos humanos, que vem da tradição do iluminismo europeu, que visa estender a consideração ética, não só àqueles que fazem parte da nossa tribo, da nossa região, do nosso país, da nossa religião, do nosso partido ou da nossa espécie, mas abranger todos, incluindo a própria terra. É importante tomarmos consciência que esse movimento que abrange não só o que nos é imediatamente próximo, mas aqueles que parecem à partida distantes, mas que são tão nossos próximos quanto os nossos próximos, é importante que se tome consciência que esse movimento implica profundas mudanças a nível económico, social e político. E é isto que o PAN tem defendido. Sabemos que é difícil, porque as pessoas estão habituadas, e parece que em Portugal talvez mais do que noutros lugares, a trabalharem isoladas, cada uma às vezes fechada nos seus guetos próprios. Nós verificamos que mesmo naqueles que se dedicam à causa animal, ou à causa humana, ou à causa ambiental, há grupos, há associações, há movimentos que não têm contacto entre si, que não querem até falar uns com os outros, que têm conflitos entre si.
É preciso ultrapassar tudo isso. É preciso unificar a causa animal, é preciso unificar a causa ambiental e ecológica, é preciso unificar a causa em defesa dos humanos, também em termos sociais, económicos e políticos. E mais do que tudo, é necessário unificar as três causas, de modo a que nós criemos um poderoso movimento alternativo ao atual estado de coisas e alternativo àqueles que neste momento, seja no poder, seja na oposição, apenas mantêm e reproduzem esse velho paradigma, esse velho modo de pensar, esse velho modo de agir, esse velho estado de coisas que nós já sabemos que não funciona. É isso que o PAN pretende ser, é isso pelo qual nós lutamos. Que haja em Portugal uma voz que não seja mais um partido em luta pelo poder juntamente com muitos outros, mas seja um partido que procure dar a voz à sociedade civil, que traga para a política aqueles que desistiram da política, aqueles que não votam, aqueles que votam branco e nulo em sinal de protesto. É a esses que nós queremos chegar. Nós queremos criar um poderoso movimento que seja efetivamente uma alternativa. E isso vai sendo conseguido a pouco e pouco. Primeiro, nós temos que investir em fazer passar esta mensagem, em falar com as pessoas que estão demasiado isoladas nas suas causas específicas, para falarem mais uns com os outros, para se informarem mais sobre as razões dos outros, de modo a que essa plataforma ampla possa começar a existir. E é muito importante também que nós demos atenção cada vez mais aos novos movimentos sociais que reclamam uma democracia mais autêntica, uma democracia mais participativa, em que os cidadãos não sejam reduzidos ao mero papel de eleitores que vão de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos depositar um voto e que depois não têm a mínima possibilidade de controle sobre os eleitos, que um dia antes das eleições prometem uma coisa, anunciam um programa e dias depois de estarem eleitos, começam imediatamente a fazer o contrário. A sociedade civil tem que ter mecanismos de controle sobre essas pessoas, para que a democracia possa ser digna desse nome. É também isso que nós defendemos. E é também isso que se reflete nas nossas propostas e iniciativas, e a este respeito lembro a petição em curso pela reforma da lei eleitoral, que permita também uma maior representatividade da variedade, da multiplicidade das forças político-partidárias existentes no nosso país, e juntamente com essa petição, recordo a grande petição que temos em curso também pela abolição das touradas e de todos os espetáculos com touros, que nós queremos que possa chegar aos 100 mil, neste momento vai com 50 e tal mil assinantes. E temos também outras petições e iniciativas contra a experimentação animal, e temos também a campanha das segundas-feiras sem carne, precisamente voltada para sensibilizar as pessoas que não possam imediatamente assumir uma dieta vegetariana, para a importância de pelo menos um dia por semana, à segunda-feira, se absterem do prazer de consumir carne durante 20 ou 30 minutos numa refeição, e lembrarem que, ao fazerem isso, ao absterem-se desse consumo de carne, estão a contribuir para o bem dos animais, para o bem dos homens e para a redução do impacto ecológico, da pegada do impacto ambiental que o consumo excessivo de carne tem sobre todo o planeta. Portanto, isto e outras iniciativas que o PAN tem desenvolvido convergem precisamente para aquilo que eu aqui dizia e que nós temos defendido e continuaremos a defender, que é a importância de nós pensarmos em termos globais. É a grande máxima que vem do pensamento ecológico: pensar globalmente, agir localmente, e pensar globalmente, neste caso, quer dizer pensar incluindo tudo e todos. Pensar que quando olhamos para um desempregado, quando olhamos para alguém que não tem opções na vida, que vê o dinheiro não chegar ao fim do mês, que vive o desespero de se cair da pobreza, e quando olhamos para um animal definhar num canil ou num gatil, quando o vemos destinado ao abate, quando o vemos a sofrer, a beber água com a sua própria urina, devido às condições deploráveis de higiene em que os animais vivem nos canis, quando vemos os touros a ser espicaçados na arena, antes, durante e depois, quando vemos a natureza a ser devastada, quando nós olhamos para isso, vemos que isso é uma mesma injustiça, isso é um mesmo sofrimento, isso é uma mesma dor que atravessa todas as coisas. É necessário que o nosso coração se abra a isso, mas não podemos ficar apenas na caridade e na compaixão, que nos pode levar a ajudar pontualmente, mas temos também que lutar por mudanças estruturais. É por isso que o PAN se converteu num partido político, é por isso que temos um programa que abrange as três causas e que propõe uma mudança efetiva do paradigma mental, ético e civilizacional no nosso país e também em todo o mundo. E dito isto, quero uma vez mais agradecer a todos pela vossa presença. E estou certo que todos nós vamos daqui com o nosso entusiasmo renovado para continuarmos a lutar pelas causas justas e pela unidade destas três grandes causas justas: defender os homens, defender os animais, defender a natureza. Bem-ajam todos e vamos em frente.